Vamos abrir então, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, obedecerem a espíritos enganadores e ensino de quê? Demônios. Isso aqui é o versículo central do que nós estamos trabalhando e nós traçamos alguns princípios nas aulas passadas. Recapitulando que nessa questão da natureza do jogo, nós entendemos as qualificações, os adjetivos, eu vou tirar aqui por causa que estou distante de todo mundo, os adjetivos que qualificam o quê? A sedução. Os meios de comunicação, relacionamentos, questões intrapessoais, nós passamos pela provação ou a tentação da sedução, que ela vai além da área sexual, né? Que pinta aquela menina assanhadinha, das pernas de fora, das suas gazelas retundantes. Então não é essa a ideia. Aqui a ideia é nós explorarmos mais. Hoje e depois nós falamos sobre a questão da hipocrisia e da mentira nas nossas aulas, e nós começamos a mexer na decepção. Então vamos rapidamente lá no fundo e falar bem alto, Érica, Romanos capítulo 7, versículo 11. Aqui eu vou pedir a Eliane para abrir em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13. Lá no fundo, o pessoal lá, o Henrique pode ser, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10. E aqui na frente o evangelista Wesley, em 1 João, capítulo 2, versículo 18 a 28. Porque faz parte a sedução da decepção. Veja o que esses versículos bíblicos falam para nós. Hoje essa aula ela vai ser bem prática. Nós vamos discorrer um pouco para o fechamento. Hoje mesmo nós vamos fechar isso aqui, tá? Não vai ter tanto igual as aulas passadas. E vamos trabalhando isso aí. Primeiro versículo, Romanos 7, 11. Romanos 7:11. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Então ele está te falando o seguinte, qual é a decepção aí? Que está claro, o pecado, ele gera o quê? Decepção. Por mais que o pecado seja invisível, ele ainda te rebenta por dentro. Quando a conta chega, e um dia ela chega, é aí que você descobre essa decepção. Não é verdade? Quero citar um caso clássico. Agora, nesse período de coronavírus, quanta gente ia para a igreja e falava assim, depois eu paro de fumar. Deus levantava profeta, pastores, para de fumar, meu filho, para de fumar. E hoje, corre risco de vida mais do que os outros. Para de beber, porque o quê? Está ameaçada a imunidade. A imunidade está o quê? Ameaçada. Então, essas escolhas, elas colaboram para o resultado. Qual o resultado? Da conta quando ela chega. Tá bom? Vamos continuar a mentalidade. Trava ali para mim, por favor, por causa do pessoal do Infantos lá, da juventude. 2 Timóteo 3, 13. Então, olha só, a perversidade faz parte do quê? Do engano. Isso nós tratamos já numa aula, você procura lá para trás essa aula, que é muito interessante. Tá vendo que eu estou puxando para as aulas, né? Aqui a gente está dando um adendo, a gente chama de um pequeno prolegômeno do assunto. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10. Enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram e nem amaram a verdade que os poderia salvar. Isso aqui eu quero fazer uma ressalva, rapidinho, eu vou mexer com isso aí,
que isso nos interessa. É 2 Tessalonicenses 2:10. Isso nos interessa muito. E com todo o engano. A palavra engano aí, apate, que significa falsidade, né? Como esse cara é falso, essa moça é falsa, substitui a questão dele ser falso, uma personalidade falsa, uma identidade falsa, pelo engano. Então, Paulo, naquela época, estava querendo dizer assim, os falsos atuais são o quê? Os enganosos. E ele está falando que o engano é de injustiça, nós comentamos numa aula passada, um engano de injustiça, que é adiquia, que significa injustiça de coração e de vida. Uma profunda violação da lei e da justiça de Deus. Né? É impossível haver falsidade com justiça. Ok? Nós comentamos na aula passada, porque não acolheram o amor à verdade para serem salvos. Esses salvos aqui é sozo, eu até dei uma comentadinha, resgatar do perigo ou da destruição. Então, não é aquela ideia de sotéria, de salvação, igual Jesus fala, mas sozo te dá qual ideia? Ele está falando assim, que essa pessoa falsa, enganosa, que essa injustiça, ela vai te levar para onde? O contrário de sozo, que é o quê? Manter você resgatado da destruição. Então, eu te falei na aula passada qual o princípio? Toda falsidade e engano, ela traz algum tipo de injustiça. E essa injustiça, ela vai trazer o quê? Destruição. Agora eu quero lembrar uma característica, em João 10:10 fala que o ladrão veio para roubar, matar e diz. A palavra roubar ali, presta bem atenção aqui e não dispersa. É a palavra clepto, que vocês estão acostumados àquela doença cleptomania, sabe? A palavra clepto é furto. O que é furto? Tem uma diferença de roubo e furto. Alguém sabe me dizer qual é a diferença? É tipo assim, o cara entrou na casa, o ladrão, pegou alguma coisa, você não estava lá. É furto ou roubo? É furto. Isso é furto. Agora tomou na sua frente é o quê? Roubo. Então o diabo está falando ali que ele veio roubar, matar e destruir. A palavra ali, roubar, é clepto, de furto. Quando eu não tiver. Então ele vai sempre pegando alguma coisa quando você não está. A ausência. O que isso demonstra? Se alguém entra quando você não está, mostra que primeiro ele te vigia. Ele não quer aquele versículo, resistir ao diabo, ele fugirá. Então, antes de chegar na resistência, para você poder o resistir, você não é que ele vá atrás de você tem que o encontrar. E quando você encontra, porque Efésios fala que você deve se posicionar, ir para a batalha, para a luta, quando você o achar, já dá um trabalho danado, você vai ter que resistir ele porque ele vai socuar. Porque o interesse dele não é confronto. Enquanto ele viver oculto, subjetivo, não há necessidade. Porque tudo aquilo que é oculto, subjetivo, cai na verdade. E a verdade não é o alvo aqui. Ok? Então o engano, a injustiça e a mentira andam lado a lado. Então, pastor, o que você está querendo dizer? Para o prejuízo acontecer, tem que ter as três coisas. É aí que está, ninguém enxerga o diabo na situação. Ok? 1 João capítulo 2, versículo 18 a 28. Isso aqui eu vou mexer um pouquinho também. Filhinhos, já é a última hora. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo
e todos têm de conhecido. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque sabeis, porque a mentira alguma jamais procede da verdade. Então olha só, que coisa interessante. Mentira alguma procede da onde? De Deus. Mentira nenhuma procede da onde o texto está falando? Da verdade. Troca isso aí para mim em miúdos. Está querendo dizer o quê? Existe meia verdade? Existe então meia mentira? Ou é ou não? Jesus falou uma coisa interessante. Sim, sim, não, não. O que procede disso é o quê? Não gosto, não quero, você não é verdadeiro. Isso eu não barganho, não sou assim, não entendi, não compreendi, não sei, não conheço. Uma das piores coisas é a gente querer responder da vida das pessoas sem ter intimidade com a vida delas e sem achar que conhece, cometer lashon hará. Que é falar de um terceiro, né? Sem entender totalmente a situação, sem fazer uma análise, a ver, ainda que isso possa ser, de uma certa maneira, difícil não acontecer, mas a ideia aqui é o seguinte, a dificuldade das pessoas vencerem o engano. Também, neste sentido, né? É complicado mexer com isso. Então, para conhecer a verdade, ele está falando de um elemento que não é comum, que é a unção. Se a unção não nos ajudar, não vamos saber identificar a mentira que não procede da verdade. Olha, gente, na experiência que eu tenho, eu prego o evangelho completo. Jesus salva, cura, liberta, transforma. Se falar para as pessoas que crente tem demônio, é a coisa mais terrível do mundo. Problema com pregações como a hipergraça. Desculpa aqui que eu vou falar, só a galera do coach, bem-estar, vida tranquila, sabe? O pessoal não fala de cruz, onde é que você vê falar de atributos divinos? A pessoa de Cristo, só doutrina paulina, não coloca Pedro, João, né? Tiago ali, a liderança da igreja. Paulo foi buscar os gentios, por quê? Porque Paulo teria que trazer, a graça era um elemento só da doutrina de Deus do Antigo Testamento, porque fala desde a graça comum, a Shen Hesed. Então Paulo foi para os gentios. Os apóstolos como Pedro, Tiago e João, que ficaram em Jerusalém, desenvolveram mais libertação. Desenvolveram mais outras doutrinas, outras muito interessantes que nós temos que colocar de pé de igualdade entre eles. E principalmente lembrar de Jesus como cabeça e intérprete. Passa por Cristo, né? É muito complicado hoje em dia. Então você falar de cruz, renúncia, né? Falar que Deus está mais interessado nas coisas eternas do que terrena, você vai arrumar uma briga tremenda. O povo está acostumado a usar o serviço cristão, a oração, para enganar as pessoas. Mas olha só a injustiça que você vive. Olha o transtorno de personalidade que você tem nas áreas afetivas. Os transtornos por causa da falta da verdade. Conhecê-la para que você, o quê? Seja liberto. Então, deixa eu falar um conceito aqui. Conhecereis a verdade vos? O que liberta? A verdade ou o conhecimento? Pensa bem, conhecereis a verdade, conhecereis a verdade. É o conhecimento dessa verdade. Não é a verdade em si. Obrigado, põe aqui para mim. Esse conhecimento que você tem, que te traz. Então, o pessoal está falando de Jesus, mas qual Jesus? Do romano? Do grego? Perguntaram, Pedro teve uma experiência, tu és o Messias, o Filho de Deus, tal. De repente, ele falou para Jesus, falou assim, não desce a Jerusalém, não. E Jesus falou, opa, para trás, Satanás, não te conheço. Você conhece das coisas dos homens, né? É disso que você entende, assim, resumindo. Mas qual que é a ideia? Ele acabou de ter a maior revelação, que ele é o Messias, que ele é o cara, ele seria o prometido de Deus, o Messias de Israel, né? E de repente ele dá essa quebrada, né? Sabe o que eu entendo? Muita igreja, você vai por aí, você vê lá, você conhece a Deus pela adoração. Você vai na outra porque ali tem uma palavra de conforto. Você vai lá porque o outro ora e revela e acha que isso
vai resolver seus problemas. E não é isso que resolve. Entra pro teu quarto e vai ter intimidade com Deus. Vai estudar as Escrituras. Vai ter vida com Ele, derramar o coração. Pastores que apacentam com conhecimento e com inteligência. Ora, se Deus exige de mim pastorear com conhecimento e inteligência, o que eu tenho que fazer com você? Trabalhar o quê? Inteligência e conhecimento. Natural e sobrenatural. Te ajudar a se encontrar no manual da sua vida, que é a Bíblia. Então a gente tem que tomar cuidado, porque nem tudo que tira da Bíblia é bíblico, viu? Por aí. Toma muito cuidado. Beleza? Cuidado com esse negócio aí, que tem gente que quer ser melhor do que Jesus. Está muito complicado isso aí hoje. Beleza? Então vamos lá. O que ele está falando aí? Qual é a decepção? A decepção é encontrar o tal do anticristo no conceito, não é, Wesley? Continua, por favor. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Olha que legal. E essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que nos procuram enganar. Enganar, tá vendo? Procuram enganar? Você não precisa ir atrás de engano, não. Ele vai atrás de você. Tá? Fica tranquilo que ele bate na porta. A questão é se você está preparado para lidar com o engano, a mentira, a injustiça e o espírito por detrás, que é o espírito do anticristo. Ou seja, que é anti, tudo que é contra Cristo. O que é contra Cristo? Cristo é cruz? Sim. Cristo traz uma mensagem de confronto? Sim. Cristo fala que você tem que amar seu pai e sua mãe mais do que ele? Sim. O que Cristo fala? Tudo o que o Cristo disse e viveu, inclusive a pura Torá viva. Então aí é onde o confronto, eu escolho a minha zona de conforto e vou ficar com engano, um pouquinho da verdade, 30% dela, 70% dela. Não, agora não é a hora, bem o momento não. Né? Você vai mexer com esse evangelho meio light, meio, igual tem o pessoal tem que falar, meio Nutella, né? Toda vez que lá em casa minhas filhas comem Nutella, fala, pai, mas Nutella com pão é muito bom. Eu falei, cara, que coisa estranha. A Bíblia fala que quando o evangelho fosse pregado, muita gente não ia querer, ia sair correndo, que não ia ser fácil, que ia ser escândalo. Teve um fato na vida de Jesus, em João capítulo 5, que ele vira para a galera, os 70, e fala assim, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, o povo tudo entendeu que era tudo canibão. Ao ponto que na Grécia, eles falam, quando eles queriam prender, Roma, quando eles queriam prender os cristãos, sabe o que eles falavam para acusar eles no tribunal? Eles cometem incesto, ele casa com as irmãs. Outros, eles são canibais, eles comem e bebem uma carne e um sangue de um tal de Jesus. E louco, eles dizem que só Deus é o Deus deles, não tem outro no mundo. E César tinha acabado de se declarar Deus. Morte. Um confronto social, uma quebra de paradigmas, uma destruição de efeitos de viver de acordo com a massa, viver igual todo mundo quer. Eu não quero viver conforme a moda dessas igrejas modernas. Meu louvor não se responde somente a igrejas de parede preta, certo? Uma música alta e um monte de gente afinada. Louvor é muito mais, é adoração. Adoração é mais do que só estilo de vida. Jesus falou que adoração, lá no livro de João, quando ele falou o seguinte, que aqueles que me adorarão em espírito e em espírito, porque é nascido de novo. E a verdade, porque conhece ele a sua palavra. Só adora ele quem conhece a verdade, quem conhece a palavra. Então qual é o ponto aqui? Qual é o engano? De novo, olha o versículo 27, Wesley. Vós não tendes necessidade. De novo, o tal do negócio do engano, do espírito da sedução, entra ou pela carência ou pela necessidade. Qual é a sua necessidade? Eu vou te mostrar quais são as qualidades que vão tentar te atacar, quais são as estratégias por onde elas vão entrar.
Né? Continue, Ezra, por favor. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecerei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Olha que coisa triste. Olha, presta atenção aqui. O engano, de tal maneira está crescendo, que essa carta foi escrita. Não esquecer Paulo, aqui está falando de quem? Quem está falando aqui? João. João foi ficar lá na ilha, não foi depois? Ele era o mais novo dos apóstolos. Presta atenção, ele está falando aqui que o engano vai ser motivo de muita gente não ter identidade cristã. Porque não se conhece em Cristo, que Cristo é o segundo Adão. Deus tem uma outra identidade para você em Jesus. E de tal maneira, muita gente vai ficar o quê? Envergonhada. Que palavra é essa aqui no grego? Achuno. Ou seja, desfigurado, coberto de vergonha. Desfigurado de quê? Da imagem de Cristo Jesus. Crentes são crentes injustiçados, enganados, é a imagem desfigurada, distorcida de Cristo no céu. Meu Deus, você pode imaginar o céu imperfeito? Eu não posso. Pessoas salvas, inclusive o corpo vai ser restaurado para ser perfeito. Essa imperfeição, será que ela entra no céu? Sim ou não? Deus vai aceitar um Cristo deformado? Vocês entendem por que Deus corrige o pesado? Vocês entendem por que Deus permite demônios mesmo? Tem gente que está achando que é brincadeira, mas é vida ou morte, saúde ou doença. Não é esse oba-oba emocional do louvor que você tem nessas igrejas. Não é assim. O céu, quando canta, toca louvor, ele está passando o seguinte: Santo, santo é o Senhor. Aquele que há e que há de? Aquele que poderoso, que era e que há de vir. Cara, olha só, que era e que é. Que era e que é. Uma constância, uma personalidade fixa, uma identidade, que era e que é. Não se perde pelo tempo, não se diminui por qualquer força, ele é e sempre será. Se o nosso Pai é assim, eterno, constância, imutável, o que ele tem para nós, os seus filhos? A verdade não é confusa, porque se ela for confusa, ela tira a paz. Se ela tira a paz, ela entra em desordem, e tudo que é em desordem não tem sabedoria. Se não tem sabedoria, o que acontece? As práticas, as ações e as reações, elas são o quê? Conflituosas. Quando são conflituosas, gera o quê? Destruição. Quando tem destruição, acaba as coisas. Por isso que o céu permanece para sempre. O céu não tem esse processo dessa máquina, desse relógio que eu acabei de falar para você, essa engrenagem. Aquele que era e que há de vir. Peraí, uma pessoa deformada fica envergonhada ou não fica? O que é algo deformado? Tudo fora de lugar, não é verdade? Tudo bagunçado, né? Alguém deformado, olha só. Deformado, a forma de, né? A forma o quê? Tá o quê? É assimétrica, a gente fala. É. Oi? Distorcida. Uma fé distorcida. Eu acho a maior cara de pau os caras falam assim, ó. Eu estava numa igreja pregando há muito tempo atrás, mas muito tempo. E uma irmã chegou e falou assim: pastor, se eu preciso orar, eu já contei isso. Se eu preciso orar por essa... Não, mas já aconteceu mais de uma vez comigo, essa é a verdade, é por isso que eu confundo às vezes. Ó, se eu tinha que orar aqui por esse cara para ele entrar na minha vida. Aí eu orei, botei a mão, graças a Deus estava em jejum. O pessoal quer ver Deus falar? Você quebranta mais, ajoelha, se humilha, jejua, que Deus fala e lê a Bíblia.
que Deus fala. E Deus falou comigo assim, meu coração, o cara é casado. Ou seja, o que Deus quis dizer comigo? Eu te respondo, 1 Coríntios 7, capítulo 7, versículo 7. Abre aí, lê. Abre aí, 1 Coríntios 7, versículo 7. Lê alto aí para mim. Vou te falar o que o Espírito Santo disse na Bíblia. A Bíblia é segurança. É ela que analisa as profecias. Profecias passam por ela. Por quê? Eu estou lidando com outro tipo de engano aqui. Não tem profecia maior do que a palavra, eu já falei aqui. 1 Coríntios 7, 7. O que fala aí? Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, de um modo ou de outro. O que Paulo está falando? Cada um tem um dom. Ser solteiro é o quê? Dom. Ser casado é o quê? Dom. Igual falar línguas, dons para curar, dons de governo, dom do amor. Cara, dom do amor. Ser casado é dom do Espírito. Como que eu posso orar contra um dom do Espírito num casamento? Isso é loucura. E tem cara, pastor, que ora. Pastor, se você está me escutando, eu não sei. Toma vergonha na sua cara, vai estudar. Vai estudar. Pastores, isso é, mestres. Todo pastor, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 22, é mestre. Paulo chega a dizer, vê como edificais, é você, recebe a unção, o dom, ninguém vai botar um revólver na sua cabeça, é você que tem que estudar, cara. Vai estudar, beleza? Então vamos lá. Chega de charagabe, nábia e nada de Bíblia, nábia, ó. Vai estudar. Esse que eu te digo, abre a Bíblia, vai estudar, faz originário, carabaxaia, vai estudar. Glória a Deus. Recado de Deus para você. Me lembra, só para fechar, tava eu um pastor bem conhecido aqui no nosso estado, nós fomos pegar um pessoal da Alemanha, não sei da onde, e tava todo mundo aprendendo inglês. Você sabe quando o cara tá aprendendo inglês, ele é empolgado, né? Tá, pá, e ele aprende assim, evolution, o que mais, Wesley? Sei do que. Tal, aí um pastor lá bateu e falou assim, ó, eu não lembro direito a frase, ele falou assim, o avião decollation. Pastor amigo falou assim, irmão, vai estudar, cara. Decollation. Ah, você está aqui falando departure, arrival. Eu falei, ok. E outra, não esquece que tem its, não, porque está trabalhando de objeto e tal. O cara ficou grilado. Eu acho que ele começou a falar até manto depois. Era bachumi, decollation. Então, assim, louco e preguiçoso, porque vai estudar, cara. Ok? Pessoal, vamos seguindo aí. Vamos trabalhar a primeira, Tiago, capítulo 1, versículo 14. Todo mundo, vamos lá. Tiago, capítulo 1. Ela vai rir ali, porque é cada coisa que a gente passa. Caramba, cara. Tiago, capítulo 1, versículo o quê? 14. Abre aí, filho de Deus. O que fala aí? Tiago 1,14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, vamos bem devagarzinho. Cada um é o que é atraído por quê? Pelo próprio mau desejo. Aqui é uma metáfora que a caça e a pesca presa, né, no seu esconderijo, ela tem que abandonar o domínio da segurança e é atraído pela isca. E também a expressa sedução de uma meretriz. Resumindo, a cobiça, ela o quê? Atrai. É aqui que entra lá dentro o Irat Sarai, Irat Satov. Eu estou vendo, primeiro passou pelos meus olhos. Aí eu estou olhando. O que é cobiçar? Desejar. Tem muita gente que confunde inveja de cobiça, que é o que do outro. Não, isso é cobiça, não é inveja. Então, você quer aquilo. Por quê? Você foi atraído. Mas você foi atraído pelo quê? Que desejo. Então, pera lá, vamos pro refrigerante.
Vamos lá, danado de novo. Vamos implicar com ele, sem falar mal daquela marca do demônio. Cara, é difícil, porque você olha o refrigerante, para começar, a garrafa já é legal, não é? O rótulo, você olha nele, dá fome. O negócio é tenso. Aí você... Não, o negócio é tenso. Você olha para ele e fala assim, pô, 2 litros de pura satisfação. Mas que... Hã? Eu ainda te falei o seguinte, eu comparei o refrigerante com a água. Eu te falei o seguinte, você bebe água, às vezes você bebe tanta água que acaba a fome, não é? Não, o refrigerante você bebe o danado, não só não mata a sede, ele dá o quê? Ele te dá fome às vezes. Que negócio demoníaco esse tem, viu? Já a água, como que algo feito de água, o que é capaz de tomar, matar a sede e ainda é fome, esse negócio refrigerante é feito de água e é capaz de dar sede e fome. Cara. Como que pode algo assim ser transformado numa maldade muito grande? Então a questão da cobiça, ele vai falar aí, ela seduz. O que é seduzir? Fala comigo assim, anseio. Anseio. É aquela ideia de desejo pelo que é proibido. Aí entra a luxúria também. Tá? Então, isso é perigoso, porque eu vou soltar uma informação aqui. A gente que trabalha na área de sociologia, de antropologia, a gente estudando lá na faculdade, principalmente o pessoal que resolve fazer uma especialização, um tipo de stricto sensu, quem faz aqui, quem for me ver, vai lembrar disso. Tem uma condessa, eu não lembro o nome dela, que no século XIII, isso é muito interessante, escute, as mulheres eram proibidas, elas eram afagadas no relacionamento. Então, a sociedade parisiense, francesa, competia muito com a inglesa nesse período. Século XIII para o XIV até XV, antes, porque o século XV é marcado o início da Idade Moderna por causa da navegação. Escute, isso é muito interessante. E começaram a chegar produtos exóticos na Espanha, Portugal, França, e esses produtos exóticos começavam a chegar pessoas exóticas. Então, por exemplo, você imagina um cara branco, de repente pega uma indinha com cabelo pretinho, fica doido. Não podia ver um chocolatinho, né? Muita gente não conseguia resistir, né? Ainda vinha com um monte de brinquedinho, de animal, aquela coisa toda. As parisienses ficaram loucas. E elas tinham teatro e aquelas festas de carnaval que vocês conhecem, aquelas festas de máscara, né? Que era um momento que todo mundo escondia o rosto e metia a bronca, fazia o que queria. Por isso que é chamado da festa da carne, carnaval. Mas o fato é que as mulheres da alta sociedade, que tinham o quê? Você sabe que numa questão social, no status social, quem tem dinheiro é que dita as regras. Você sabia disso? Uma porcentagem mínima social que tem condições, que é essa que vai financiar aqueles que não têm para fazer os seus gostos através do dinheiro pela troca do trabalho. Ok? Entenderam? E essas mulheres investiram pesado em quê? Em romances extraconjugal, que elas se julgavam infelizes no relacionamento, foi aonde criou a ideia teatral do amante e a questão do fogo da paixão. E foi aí que surgiu as primeiras novelas. Isso. Hoje, o romance que vocês têm a paixão é fruto de burguesas deprimidas, não amadas, que não tinham onde enfiar dinheiro, que resolveu financiar uma porcaria de vida adúltera. Você vai em novela, eu tô mentindo ou não? Fulano tomou ciclano. Não tô falando isso porque eu sou religioso, não é essa a questão. Tô falando como professor universitário. A ideia aqui é te mostrar de onde vem essas origens. E como diz a minha filha, falou assim, pai, passa a vibe. Como é que é? Passa a ideia, pai. Eu gosto de conversar com o senhor porque o senhor me passa a origem dos negócios. Não é simplesmente vem cá e bluff. Então essa mulherada financiando pesado, carta, pagou escritores, peças teatrais. Isso foi pegando.
chegava lá e financiava, foi ficando picante o negócio, sabe? E depois, na próxima geração, é normal dar uma puladinha, é normal. Aqueles que já eram mais sem vergonha começaram a se sentir respeitados, né? Porque agora é bonito ter duas, não é não? Isso aí. Olha lá, tô te pegando, hein? Olha lá, hein? Tá. Né? Essa ideia do quê? Ela devagou. Por que eu tô falando isso? Isso é um engano que existe há muito tempo, que as pessoas vivem no sistema sem questionar isso. Lembra que eu falei da internet? Você tá lá, abre o YouTube. Ah, ninguém já aguenta aquelas propagandas. Você aguenta? Eu não aguento. Aí a gente manda uma reportagem do pessoal da BBC para vocês, falando que quem não compra produto é o quê? Quem não compra produto é o quê? Você tá lá recebendo aquele tanto de propaganda, o cara ganha dinheiro, você vai atrás da música, mas você é enganado, porque tira a sua liberdade, né, daquilo que você quer, interrompe sem precisar te perguntar. Como é que é o nome disso? Injustiça. E a injustiça vem junto com o que a Bíblia falou? Engano. Qual é o engano, então? Para ver se pega algum desejo seu. Talvez não pega o seu, mas pega o de alguém. Se pegar esse desejo, atiçou por uma cobiça, que isso o atraiu e o seduz. Lá vai o bobo lá fazer a matrícula lá na faculdade. Tá lá, fui pegar uma música, de repente, por causa do namorado, tá fragilizado, aí vem a Unip e fala, lá, talvez eu vou encontrar alguém melhor, tal. Único aquele problema que não deu conta de estudar. Como é que é o nome disso agora? Que a Bíblia falou para você? Injustiça, engano, qual é o nome desse? Hã? Sedu? Caramba, você acabou de matar a charada. Por uma carência ou por uma necessidade? E às vezes muito por uma necessidade. Cara, cuidado com isso. Carência e necessidade. Isso é um perigo. Um dia um cara tava conversando comigo falando assim, falei, cara, por que você sai de casa, tal, deixa a sua esposa e você deixa ela sozinha, tal, e faz o que você faz de errado? Ele falou, porque eu não consigo me controlar. Eu falei, como é que você convive? Quando você tá lá com outra, quem tá com a sua esposa? Ela também nunca reclamou. Achei estranho isso. Nossa, maluco. Assim, eu achei estranho. Falei, cara, isso que dá, né? Então, qual é a injustiça aí? Qual é o engano? O injusto, ele faz isso com ela. Mas ao mesmo tempo, ele engana ela e a si. Por que ele engana a si mesmo? Porque simplesmente essa identidade ela não funciona para a verdade, porque não exige exclusividade. A falta da exclusividade faz o ser humano não se sentir especial. E quando ele perde o especial, ele deixa a especialidade. Ele começa a abandonar na especialidade os traços da característica autônoma e pessoal. Quando o ser humano, então, está perdido, não sabe o que quer, o que gosta tudo que os outros gostam, se compara com tudo aquilo que vem, não tem um filtro, não tem essa educação, né? Essa personalidade já foi abalada há muito tempo. É complicado isso. E a culpa é do diabo, né? Fala comigo assim, falta de unção. Então a unção na sua vida, por que o apóstolo fala que a unção vai resolver todo esse problema? Eu vou deixar isso para a próxima aula, senão vai virar um problema. Você me vê na próxima aula. Vamos lá? Que eu já estou aqui rindo já do próximo etapa, porque eu prometi aqui responder. Como é que é a pergunta, Henrique? Falou que ia ensinar a gente a identificar quando a gente está sendo seduzido. Ok, vamos lá, eu vou te ensinar se você identificar que você está sendo seduzido, desde que você nunca vá no shopping center pelado e não apareça lá no Maranhão,
Nós estamos brincando por causa disso, porque, gente, é um absurdo aqui, mas que trem é ruim demais. Sangue de Deus que eles têm poder. Nossa, mas que refrigerante ruim. Misericórdia. Senhor da glória, tem dó. É rosa, é legal, é atrativo, né? Aí a hora que você toma, parece que você está tomando o quê? Xarope de... Hã? Refri do anticristo. Ai, vamos lá. Começou a pesar, porque nós vamos trabalhar aqui sobre a questão do vagueamento e da verdade. Porque, ô Henrique, basta bobear assim que a casa cai. Tem um ditado de um livro muito interessante de Philip Yancey, fala da maravilhosa graça, que eu estava lendo, porque estava em inglês, que ele falava assim, bastava os estalos da caverna para que ela fosse derrubada. A caverna é o ambiente, né? Então, Henrique, a primeira questão da circunstância da tentação é você não se pôr num ambiente que você possa ser controlado e manipulado. Se você não sabe influenciar, se você não sabe entrar e sair do ambiente, está na hora de você começar a encostar em alguém que tem decisão ou liderança. Essa é a primeira. Por isso que Jesus talvez mandava de 2 em 2, porque 2 vai facilitar, né? Um percebe o que o outro não tem, junta as suas características naturais e sobrenaturais. Quando um cair, o outro levanta. Mas é muito importante também esse segundo princípio, nunca se colocar só. O inimigo gosta de isolar as pessoas. Quando ele isola as pessoas, fica fácil dele trabalhar. Você se imagina uma churrasqueira, você pega um carvão e isola. O que vai acontecer? Mesmo carvão do mesmo lugar, o carvão sozinho apaga o quê? Mais rápido do que a outra. Animais feridos num bando, eles tendem o quê? A morrer bem mais cedo. Então, essas ideias, o que isso me mostra? Aquela ideia do ser humano não ser ilha, é bom começar a observar isso. Ok? Então vamos partir aqui para o problema. Deuteronômio capítulo 13. Vamos lá? Ai, Henrique, essa aqui agora começou. Deuteronômio 13, vamos lá. Deus me ajude aqui a não pegar pesado com algumas coisas. Porque é tenso. Começou, vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender, em que se tratando de engano, jamais uma pessoa que ama, ela manipula. Porque geralmente o manipulador, e se tratando de manipulação, eu vou repetir de uma aula passada, você tem manipulação ativa, cordata e passiva. Como funciona isso? A ativa, faz do meu jeito, do jeito que eu quero, que é o único jeito que existe. Seja a minha satisfação do meu egoísmo ou meu egocentrismo, sem haver divisão, sem haver compartilhamento profundo, o envolvimento é só por minha causa, nunca por causa do outro. Isso viola o mandamento de Deus, que é amar o próximo como a ti mesmo. A igualdade, ela não é só justa, ela faz parte do caráter do amor. Essa é a manipulação ativa. A manipulação ativa, a pessoa faz tudo o que quer para que possa receber a atenção, carinho e outras circunstâncias da outra pessoa. Onde está o engano nisso? O engano é que você acha que você vai ser amado se você fizer isso. Isso não é verdade. E por isso no relacionamento, por exemplo, não tem confronto do outro, não tem a opinião do outro. Deus olha lá de cima e fala assim, cadê você que eu te fiz? Você não pensa, você não fala, você vive em função do outro. Cadê você? Você não existe. Se anula. Essa é uma condição, um grande engano. Uma outra parte disso é aquela o quê? Você tem a ativa, a passiva, o quê? A cor? Concorda com tudo e você concorda tudo comigo. Empresta o carro para receber o que quer depois. Hã? O que você falou? Não, que ruim, né? Deixa eu te falar uma coisa aqui paralela. Em relacionamentos diplomáticos, fala comigo, relacionamentos diplomáticos, políticos. Você não precisa confiar nas pessoas. Na diplomacia é estudado o seguinte, se você virar embaixador um dia, é muito interessante. Ele é uma coisa à parte.
você dá uma coisa e ele dá outra. Você não precisa confiar. Então, na diplomacia, você vai representar o Brasil, fala, ó, vamos fechar um acordo de 1.000 litros de café. Você vai ter isso de mim, tá aqui na mesa. O outro, então, eu quero isso. Aí é feito um acordo, não precisa haver confiança. O problema é que ninguém que manipula porque acredita na confiança. Não existe confiança na manipulação. Por exemplo, já quem ama, confia. Muitas das vezes, mas nem sempre tem que confiar. Vou dar um exemplo. Certa vez no consultório, há muito tempo atrás, quando eu ainda atendia pessoas, uma moça chateada com o pai porque abusou dela. Ela não confiava em deixar a filha, que era a neta dele, com ele. Qual é a dica que nós damos? Ame, mas não confie. Por isso que quem fala assim, eu amo e eu confio, essa é mentira, essa frase, viu? Tem muita gente em igreja usando essa frase aí, isso é mentira. Eu amo, não quer dizer que eu tenho que confiar, tá bom? Esse é um exemplo. Isso aí é uma jogada para formar a tua cabeça aí. Isso é outro engano também, que eu estou citando aqui. Então, o que acontece? Deuteronômio está falando assim, do 13, do 6 ao 8. Lê comigo aí, alguém. Se teu irmão, filho de tua mãe, teu filho ou mulher, do teu o quê? Amor, ou teu amigo. Está falando de relações o quê? Pessoais. Muita pessoalidade. Irmão, filho, mãe do teu filho, mulher do teu amor, amigo que amas, como a tua alma, te incitar. O que é esse incitar aí? Kutuv significa seduzir, tentar. Se alguém então te tentar, a tua alma aí, que é a sede da tua vontade, da tua inteligência, das tuas emoções, em segredo dizendo, o que diz aí? Vamos e sirvamos a outros que não conhecesse, nem tu e nem teu o quê? Continuando, né? Ele fala, até o 8. Dentre os deuses dos povos que estão ao redor de ti, perto ou longe de ti, de outra extremidade, não concordarás com ele, nem ouvirás, não olharás com piedade, não pouparás, nem o esconderás. O que está falando aí? Nossa, doido mesmo. Mataram na pedrada ainda. Eu não vou entrar em detalhe aqui, não, porque eu vou discorrer isso aqui em outra aula. Mas olha o que ele acabou de falar. Ele falou para você assim, ó, que certamente você não pode ter piedade, aqui é a raiz, chuvo também, poupar, não pode ter compaixão, não pode ter concordância, que é abar, que significa o consentir, estar disposto. Você não pode se envolver em questões que Deus determinou negativamente para você não envolver. Tem que o quê? E que aqui está o terceiro princípio. Com pecado não se barganha, se corta. Jesus diz o seguinte, se a tua mão te faz pecar, você vai? Se teu olho faz pecar, você o quê? Ele não está falando literalmente para você fazer isso, mas ele está querendo dizer o seguinte, o radicalismo, quando se trata de um mandamento negativo, você deve cortar. E aqui é uma regra pessoal, Henrique. Porque eu já fui em lugares, festa, que as pessoas põem aquele tanto de bebida alcoólica assim em cima. Tem gente que se vê uma garrafa daquela, falta babar em cima. Outros, olha, não faz efeito. A pergunta é, que o texto está falando assim, pode ser seu pai, sua mãe, seu melhor amigo. Você vê que ele vai aumentando o grau de prazer no relacionamento. Nem que eu falei de carência e necessidade. Geralmente, a ausência de algum desses pai, mãe, vai gerar o quê? Gerou a carência, vem o quê? E aí, o que o inimigo pode usar? O quê? Para pegar isso e gerar o quê? Uma sedução. Você não pode concordar com isso. Passou o que você está querendo me dizer? Não importa qual é o pecado na sua vida, o que é, corta, lança fora, pede a graça de Deus para te ajudar
põe a casa em ordem. Ok? Vamos continuar? Provérbios 1:10. Provérbios 1:10. Quem abre para nós? Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Não consintas, não o quê? Permita, não dê lugar. Não o quê? Aceita. Como você vai fazer isso? Não sei. Mas depois a gente tem 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13. Por favor. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13. Mas os homens perversos e impostores Irão de mal a pior, enganando e sendo o quê? enganados. Então, o Espírito Santo fala aqui o quê? Que homens perversos. Eu expliquei aquele dia. De mal a pior. Quer dizer o quê? Hein? O que ele está falando para você aí? Gente, deixa eu falar um negócio aqui. Quem é pai aqui? Levanta a mão para mim, por favor. Muita coisa vai acontecer na sua família e nos seus filhos. Eu quero te dar uma dica como... o pessoal aqui conhece, porque quando eu saí do seminário interno, eu fiz questão de entrar em parte na área da educação. E uma das coisas que eu percebi que você não pode tolerar na educação dos seus filhos chama-se mentira. Seja radical com isso. Isso vai destruir sua casa, sua paternidade. A mentira é uma coisa que você não pode permitir que a criança desenvolva a mentira. Vai por mim. Isso vai trazer uma desgraça sobre desgraça. A ponto que a Bíblia está falando que de mal a pior. Não tem uma expressão para falar assim, ó, do ruim, do pior. Tá? Não posso diminuir aqui, porque a ideia está dentro da perversidade. Ele compara o declínio que uma situação ela pode desencadear. Aqui a palavra no grego é poneros, de porneia, de pornô mesmo. Que são aborrecimentos, tormentos e fadigas que você vai experimentar no seu lar por causa de permitir o primeiro indício da perversidade, que é a mentira ou o engano. Seja radical, corrija mesmo, como a Bíblia manda. Não acho que isso vai ser pouca coisa não, tá bom? Guarda-se isso, da aula você puder guardar, vá por mim, porque nós atendemos crianças de tudo que é jeito mais na frente, minha esposa também, crianças estupradas, jogadas no lixo. Não queira ver o que a gente pega. E quando a gente vai para dentro de um lar, aí parece que a mentira, quando ela se torna um hábito, a gente, sabe aquela catástrofe, vai buscando ela assim, até achar aquele início ali, é isso aí, tá bom? Vamos para a parte final, é Provérbios 12, 26, por favor. Provérbios 12, 26. Provérbios 12, 26. O justo serve de guia para o seu companheiro, acharam? Mas o caminho dos perversos faz o quê? Errar, que é racha, de perverso mesmo. Criminoso, alguém culpado de crime. Da ideia de que faz errar, ou fez taiar, vaguear, perambular por aí, referindo-se como se fosse até a ideia da pessoa bêbada, né? E gera confusão mental. Cheguei no ponto. O espírito de sedução
que trabalha caminhos malignos e passos perversos. Quanto mais se faz uso uma família, uma geração, ou você faz da perversidade, né, tanto pornéia, essas coisas todas, você vai ter uma mente confusa. Geralmente confusão mental, emocional, de raciocínio, seja o que for, ela tem por base nas suas raízes a perversidade. Vocês gravaram isso, né? Respondendo agora a pergunta do Henrique, vamos abrir lá em Mateus 7:20, só para me mostrar algo rapidinho. Mateus 7:20. Mateus 7:20. O que fala aí? Então olha só, ó, olha aqui, isso que interessa alguém dentro do culto. Mateus 7:20 fala o quê? Assim, pois, pelos seus frutos vencereis. O que Jesus está te dando uma dica aí? Você conhece a árvore pelo? Falso profeta, você conhece ele pelos frutos. Então, o que está falando aí? A sedução, anota aí, não tem frutos bons. A sedução, às vezes, nem frutos tem. Você quer saber? É aquela coisa. Por isso que está cheio de filhos jogados por aí. Foi só sedução. Não tem fruto nenhum de paternidade, de maternidade. Essa é a realidade. A frutificação deveria ser a ideia da família. Essa é a preocupação, não é verdade? Irmãos, vocês entendem? E respondendo a última parte, Mateus 18:18. Põe no 18:18, por favor. Mateus, a gente vai encerrar aqui. Mateus 18:18. O que fala aí? Mateus 18:18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. No último dia, do última parte do módulo, nós vamos fazer isso, porque a ideia é nós, de acordo com Mateus 18:18, nós podemos ligar ou desligar e soltar através do Espírito Santo e a verdade. A gente pode fazer uma limpeza dessas coisas da nossa vida. Né? Lá em João 16:13, fala assim para nós, ó. João 16:13. Vou ler aqui rapidinho. Versículo 13. Fala assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará essas coisas que hão de vir. Então, Henrique, nós podemos ligar e desligar essas coisas mediante o quê? O Espírito Santo de Deus, e desligar o espírito da sedução e todo o esquema dele com os demônios de hipocrisia, mentira, decepção, fascinação, atração, falsa profecia, falsos sinais que envolve, foi falado lá. Por exemplo, aqui tem pessoas aqui que vêm, às vezes até estranha, porque as pessoas falam coisas falsas, né? Que é contra a palavra. Como pode um pastor, uma pessoa, orientar para orar contra um casamento? Se a gente viu em 1 Coríntios 7:7, que o casamento é dom de Deus. Como que a gente faz uma coisa dessa? Né? Você viu tanto de falsa profecia, caminhos enganosos, as pessoas que vagueiam na vida, que não têm direção, até chegar nesse ponto de confusão. Tudo isso, o espírito-chefe é o espírito de sedução. Vejam como é abrangente o assunto, né? E nós podemos, através do Espírito Santo, por isso que Paulo que João fala lá, que é a unção que vai te ajudar, porque a unção é o próprio quê? Espírito Santo. A unção é o próprio Espírito Santo. Então, a partir de hoje, você já pode estar orando e falando com Deus, pedindo Ele unção, o Santo Espírito, para
quebrar toda a maldição e tirar todo o demônio que entrou nas suas gerações, porque o Senhor é bom e o Espírito veio para trazer a verdade. Tá bom? Amém? Vamos encerrar por aqui. Pessoal que está de casa da escola do Evangelho Completo, obrigado você. E nós vamos estar trabalhando na próxima aula, que vai ser no sábado. Não percam, nós vamos falar sobre um outro tipo de espírito que tem destruído as igrejas. Principalmente por causa de dinheiro. As pessoas, por causa de dinheiro, têm feito coisas terríveis. Tá bom? Obrigado você. Shalom, shalom. Que o Senhor te abençoe. Tudá. Obrigado.